Meu nome é Renata Cruz, eu sou empresária e fundadora do Foodness, uma empresa de estratégia, gestão e consultoria para negócios de alimentação. E você está ouvindo Foodness Talks, o podcast que toda semana recebe gente que empreende para falar de negócios e compartilhar aprendizados. Conteúdo feito por quem conhece a realidade do dia a dia e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio. O Foodness Talks é um podcast para você que entende que empreender é muito mais do que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Mais um Foodness Talks. E o que muda quando você deixa de poder decidir tudo sozinho? O que se ganha em método, processo e escala, às vezes se perde em autonomia, mas também você vai acumulando conhecimento. Uma conversa sobre maturidade empresarial, profissionalização e o momento em que o talento da cozinha precisa caminhar junto com governança, números e estratégia. Porque crescer muitas vezes é aprender a dividir o controle para multiplicar resultado. Não é um caminho fácil sempre, a gente também precisa se certificar de escolher pessoas que têm conhecimento de causa para estar do nosso lado. E para contar um pouco dessa mudança de jornada, a gente recebe hoje André Mifano, chefe sócio do Lilu e do Dona. Bem-vindo, meu irmãozito. Tudo? Tudo. Eu não ia conseguir explicar melhor, eu posso ir embora já, porque você já falou tudo. É exatamente isso. Chocante. Um bom resumo. Porra! Bom, mas conta, acho que é assim, André já veio, né? Vocês já conhecem ele, é chefe de cozinha, doido, meu amigo, irmão querido. Teve muitos processos, né, de gestão. E hoje a gente queria falar, hoje está num grupo. E eu fiz esse convite para ele quando a gente estava na Bahia, inclusive, se encontramos entre uma cerveja e outra. Falei, vamos contar dessa jornada, né, de sair de ser dono do negócio e fazer a gestão ali, mais ou menos, o mundo mudou, etc., para hoje a estrutura que você está. Então, queria que você contasse assim, a dinâmica administrativa de negócio, como você começou lá com o Vito e como está hoje a sua vida, a sua estrutura de sociedade. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, é interessante a gente contextualizar que, o quanto que tudo mudou, né? Uhum. Então, assim, primeiro, só falar rapidinho de datas. Uhum. Então, assim, quando eu abri o Vito, foi em 2008. Foi 2008. Então, assim, para vocês que nasceram depois dos anos 2000, que assim, era um outro mundo. Assim, a gente era um mundo sem rede social, era um mundo onde as pessoas prestavam mais atenção nas coisas. E eu acho que era um mundo... Acho que várias vezes eu vou ficar falando mal de rede social aqui, tá? E de celular. E era um mundo onde certas coisas tinham muito mais importância e talvez fazer comida e ter um restaurante também era muito mais fácil. Isso não quer dizer que foi fácil. Então, em 2008, a gente... E a gente tinha muito menos conhecimento de gestão, falava-se muito menos disso, o que fazia parecer mais fácil também, né? Não, assim, não é que eu não tinha menos conhecimento, eu tinha zero conhecimento. Sim. Zero, mas de verdade. Eu não sabia o que era uma ficha técnica quando eu abri o Vito. Uhum. E nem os meus sócios. Então, assim, durante anos, o restaurante não tinha ficha técnica. Ninguém sabia. Para quê? Fazer ficha quem? Então, assim, você comprava, vendia. Chegava no final do mês e olhava e falava assim, sobrou 10. E era isso. Então, até porque era uma operação, assim, claramente não era uma operação profissional. Tá. Né? Era, assim, e assim, naquela época eu tinha a concepção que muita gente ainda tem hoje em dia, por incrível que pareça, que abrir um restaurante é só fazer comida. Uhum. Eu faço comida boa, então é só abrir um restaurante. Tudo bem, vou ter que pagar a conta, vou ter que ter um aluguel, mas isso aí você joga ali em algum lugar e aí você vai ver o que acontece. Então, e você sempre teve sócios investidores que entravam com você pelo seu talento, botavam grana, mas também não eram pessoas que acompanhavam, correto, nem que tinham essa habilidade gerencial, né? E que não eram do mercado também. Uhum.
Então, o que ainda hoje é muito comum, né? Muito é comum. importante dizer. Mas tudo bem, mas hoje em dia o cara não é do mercado, mas aí ele constrói uma estrutura. Bom, a gente chega lá. Eu acho que assim, então, em 2008 eu tive a possibilidade, através de um investimento de amigos de família, vamos abrir um restaurante? Vamos. Eu queria fazer uma rotisseria e que acabou virando o Vito. E a estrutura era muito simples. Então, era eu e mais 3 pessoas na cozinha. Na época, o meu sócio, que era o filho do investidor, tinha um investidor só, cuidava do escritório e a gente acreditava que era assim que funcionava. Então, eu chegava para trabalhar, fazia compras, passava o dia inteiro trabalhando, fazia a comida, servia o almoço e no final do mês fazia isso. Via quanto que gastou, via quanto que entrou e aí a gente tinha... a gente sabia se estava dando lucro ou não. Bom, tem que abater do investimento, vamos indo aí. O restaurante era um restaurante, para quem não se lembra, era um restaurante que ficava numa rua que era uma descida, no meio da Vila Beatriz, que era um bairro, na época, ultra residencial, não tinha nenhum outro restaurante, se eu não me engano, tinha uma padaria e mais alguma coisa. Algumas produtoras e acho que tinha uma agência, alguma coisa assim, mas basicamente era isso. Não tinha espera, tinha 22 lugares, né? E a gente servia, cara, macarrão. Muito bem. A gente abriu no almoço, no primeiro dia, tinha uma senhora, que era uma vizinha que veio comer. No almoço do dia seguinte, acho que, de novo, no boca a boca, correu a notícia, então as pessoas dessas agências e desses produtores que estavam em volta falaram, agora tem um lugar para a gente comer que dá para ir a pé. Vieram 10 pessoas e eu acho que 2 semanas depois a gente estava fazendo fila de 1 hora na porta. Se você pegar este case e transferir para abrir um restaurante assim, hoje você falha em 1 mês. Sem rede social, sem mídia, sem assessoria de imprensa, sem PR, sem porra nenhuma, e a gente abriu o restaurante e foi um sucesso. E desde o começo. A comida era boa? Eu acredito que sim. Era especial e fantástica a ponto das pessoas saírem de um bairro e ir para outro? Não sei, mas iam. Então, quando eu vi aquilo, eu falei assim, cara, olha, não é tão difícil abrir um restaurante. Em 2 anos, a gente teve um problema de zoneamento, alguma coisa assim, e a gente foi obrigado a se mudar, e a gente se mudou para a Rua de Cima. E aí, num restaurante que tinha 50 lugares, e aí a coisa começou a ficar mais complicada. Porque tinha 0 governança, tinha 0 administração. Controle de custo. Não tinha controle de custo, não tinha ficha técnica. Ninguém sabia o que era isso. Chegou um certo momento onde a gente... fazendo aquela continha, as coisas já não estavam mais batendo. Eu falei assim, tem alguma coisa errada. Aí a gente foi buscar, tentar se informar, tinha, sei lá, alguma coisa online, mas, de novo, a gente ainda estava perdido. E isso pesa muito para o dono, pesa muito para quem está trabalhando, cara, porque assim, a minha vida era dentro daquele restaurante. Eu literalmente dormia dentro de um restaurante que lotava todos os dias e, em teoria, não dava dinheiro. Uhum. Que é desesperador. E eu, de novo, sempre tive 0 conhecimento de administração e 100% confiança em quem estava administrando, acreditando que eles sabiam o que eles estavam fazendo. Então, nesse momento, se o cara me fala, não está dando lucro, é porque não está dando lucro. Mas talvez estava dando lucro, mas é porque também ninguém sabia o que estava fazendo, né? Então, esse foi basicamente a segunda fase de, vamos abrir um restaurante. Eu saí de lá em 2015 e tirei, sempre quis falar isso, tirei um sabático. E nesse ano foi a primeira vez que eu ganhei dinheiro na minha vida. Foi 2015. Porque o que aconteceu? Nesse momento, eu passei a aceitar todos os convites que eu nunca aceitei enquanto nos 8 anos que eu trabalhei no restaurante. Porque quando me chamavam para fazer uma palestra, eu falava, não posso, eu tenho que cuidar do meu restaurante. Quando me chamava para ir fazer um programa de televisão, não posso, eu tenho que cuidar do restaurante.
E aí eu resolvi aceitar tudo, porque afinal de contas eu estava desempregado. E pela primeira vez eu vi que tinha um outro jeito de ganhar dinheiro fazendo comida, porque até então eu não tinha. E que também não é uma centavo. questão de quanto entra, mas uma questão de quanto sai, né? Exatamente, que eu também não sei mexer com esse também, em casa, mas tá tudo bem. E nesse momento eu acho que foi a primeira vez que eu tive uma dúvida e pensar, cara, eu acho que eu não quero mais ter restaurante. Eu não sei fazer. E aparentemente ninguém sabe. E você vive... A gente sabe, cara, a gente vive numa cidade gigantesca, super cosmopolita, cheia de restaurantes, onde, teoricamente, o acesso à informação e a educação, seja lá qual for, é ilimitada, só que a gente vive numa bolha. Quando você precisa de ajuda de verdade, às vezes você não sabe onde procurar. O Foodness não existia. Não existia ninguém que pudesse te falar, cara, vem aqui, eu tenho um negócio que a gente vai aqui num sítio e eu vou ficar um fim de semana e eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber. Então, eu estava perdido, eu falei, quer saber, Dani, você não quero mais. E no meio desse negócio de fazer palestra e tal, eu estava no aeroporto uma vez esperando um voo que estava atrasado e acho que eu tomei alguns chopps, uns 2 ou 12, e, por acaso, encontrei um amigo que era meu cliente, virou muito meu amigo, e ele estava lá também, esperando um voo, e ele falou, cara, e aí, quando que a gente vai abrir um restaurante? Eu bebaço, falei, a hora que você quiser. E aí, veio o Lilu. Para fazer o Lilu, aí você já fica um pouco mais maduro, já precisa tentar entender, cara, tem uma série de coisas aqui nessa operação que eu não me entendo. Então, eu preciso achar, talvez, pessoas que entendam. Sabe? Alguém que entenda de gestão. Alguém que saiba realmente como é que faz uma ficha técnica. Alguém, né? E aí eu, teoricamente, contratei pessoas que eu entendia que sabiam fazer isso. E, mais ou menos, aconteceu. O Lilu também foi um grande sucesso, porque ele foi o primeiro restaurante que fazia pequenos pratos para compartilhar, tinha toda uma ideia de fine dining, um restaurante que até hoje tem um monte de pessoas que são órfãs. Pois é, tem um monte de órfãos do restaurante, isso era minha vizinha, a gente se divertiu muito naquele bar. E eu acho que ali no começo, porque no começo tudo é muito fácil, né? Sim. Então, no começo, a gente falou, cara, a gente acertou aqui uma fórmula. Eu não sei se é o certo, mas a gente está indo bem. E aí, março de 2020. E em março de 2020 desandou o mundo. Sim. Né? Tudo mudou. A gente, durante a pandemia, tentou fazer delivery e todas essas coisas, mas, claro, a gente já estava fadado a fechar, porque a casa foi vendida para construir um prédio que está lá agora. E quando a gente foi dar uma decupada nesses números, a gente viu que, cara, a gente ainda não sabia o que estava fazendo. Nessa hora, a gente teve... É importante esse movimento, né, de olhar e falar, caralho, não sabemos o que estamos fazendo. E a gente fala, e às vezes a gente fala isso, fala assim, puta, não adianta fazer autópsia. Cara, sabe o quê? Adianta sim. Adianta sim. Você tem que fazer autópsia. Você tem que aprender com seus erros, assim, porque é isso, né? Tem gente que aprende de 2 jeitos, ou pela orelha ou pelo cu. Então, assim, ou você vai ouvir o que alguém tem para te falar, ou você vai tomar no cu. E espero que você aprenda de alguma forma. Eu sou da segunda turma. Então, desse momento, quando a gente descobriu que realmente a gente não ia mais poder ficar lá e que foi um baque gigantesco, a gente estava em negociação, porque já estava começando esse movimento que hoje em dia é gigantesco, que todo mundo conhece, começando no Brasil, porque nos Estados Unidos, na Europa, já era gigantesco, de ter grupos, né, que são muito bons em gestão, e são muito bons em governança, independente de que meio que eles trabalham, e que tem a capacidade de contratar pessoas que sabem fazer exatamente a mesma coisa voltada para a gastronomia. Uhum. E a gente estava em negociação com esse grupo e acabamos sendo incorporados a um grupo de restaurantes. Então, a grande promessa era, cara, agora a gente tem gente que vai cuidar disso. E essa é a proposta. Então, assim,
pô, vamos reabrir o Lilu? Eu falei, não. Porque na minha cabeça eu tinha um medo muito grande, porque a gente já estava aí, agora a gente está falando 2001, né? Então ali a pandemia já estava meio que baixando, mas eu costumo dizer que durante a pandemia a gente perdeu muita gente, né? E a maior parte delas continua viva, né? As pessoas ficaram malucas. E o meu medo era que eu ia fazer comida para compartilhar e nego não ia querer vir comer porque, não sei, muita proximidade, tal. Tinha um resquício, Tinha um né? resquício desse medo que foi muito grande para a sociedade inteira. Então eu falei, cara, eu quero abrir um restaurante italiano. Eu quero fazer uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Para mim, o Lilu era muito legal, porque foi um momento de transição onde eu fiquei muito triste quando eu saí do Vito. Foi um baque muito grande para mim e eu falei, cara, eu não quero mais fazer isso. Então, se for para abrir outro restaurante, eu não quero mais ter regra. Eu quero fazer o que eu quiser. Então, eu quero servir frango com waffle, eu quero servir batata frita com ovas, eu quero fazer o que eu quiser sem ter obrigações. Eu quero uma coisa mais livre, mais democrática. E aí, saindo desse conceito, voltar para o italiano, que é a outra coisa que eu mais amo fazer, falei, pô, é natural. Falei, vamos reabrir o Vito. E aí teve um problema por causa do nome, e a gente acabou abrindo o Dona dentro desse grupo. E aí já dentro desse grupo, que assumiria a gestão. E que aí o legal é que, cara, eles assumem tudo. Então, agora você pode se concentrar para fazer o que você sabe. Então, cuida da comida, cuida do conceito, esteja à frente do seu restaurante, porque, quer queira, quer não, nesse momento, eu já era uma pessoa mais ou menos conhecida, já estava na televisão fazia tempo, e é importante ter essa presença no restaurante. Eu sempre, meu negócio sempre foi ficar dentro do restaurante. A grande piada era assim, o André sempre está no restaurante. Então, quando alguém ligava, o chefe vai estar aí hoje, ele sempre está aqui. Eu tinha orgulho de falar isso. E ainda tenho. Então, poxa, agora você vai poder se concentrar com isso, não se preocupa com a obra, porque, todas as obras de restaurante que eu fiz, eu estava lá lixando o chão, porque, cara, precisa abrir. Então, assim, eu sabia onde estava cada uma das tomadas e tal. Só que nem sempre o que... a coisa e a ideia da coisa são coisas diferentes. E acabou que não foi exatamente assim. Porque, de novo... O grupo também não era maduro o suficiente, é isso? Eu acho que sim, mas também tinha uma questão de que algumas pessoas achavam que era igual administrar qualquer outra empresa. Então, lembra que eu falei? Você tem um grupo que sabe muito bem administrar qualquer empresa e que contrata pessoas boas que sabem administrar cada uma delas. Não foi o caso. Então, a gente, de novo, teve problemas... que é o que eu falo, né? Que sai do escritório e espalha para o resto do restaurante. E não adianta. As soluções têm que sair de dentro do escritório, né? Os problemas têm que sair de fora do restaurante, entrar no escritório e serem resolvidas ali. Então, a gente teve um ou 2 anos bem difíceis, onde eu precisei, dessa vez, realmente aprender tudo que eu não sabia. Falou, cara, não adianta, eu não posso ficar aqui parado vendo isso acontecer, eu vou meter o pé. E aí eu fui estudar, e aí eu fui me informar, e aí eu acho que é isso, né? O ser humano aprende na dor, sempre. Então, todas as grandes descobertas do ser humano foi quando estava com maior problema. As maiores evoluções industriais e tecnológicas são em épocas de guerra. Então, é sempre assim. Então, nessa época, eu acabei aprendendo um monte de coisa que eu não sabia, o que eu amo, porque não tem coisa melhor do que... Porque também, primeiro que aprender é muito bom, conhecimento é a melhor coisa que tem, e segundo que, cara, você se sente mais livre, né? Você falou no começo, assim, você se sente mais livre, fala assim, cara, agora eu não preciso ficar perguntando para o outro, eu sei, eu entendi por que isso aqui não está acontecendo. E aí aconteceu a melhor coisa de todas que aconteceu nos últimos anos, que esse grupo
foi incorporado por um grupo maior ainda. Né? Mais maduro, com mais Exatamente. recursos. Quando a gente foi incorporado por esse outro grupo, era um grupo de 7, 8 restaurantes. O dono acabou não entrando nesse quadro societário, mas a gente passou para um outro quadro societário que tem a mesma capacidade, e aí tudo mudou. Tá. Só que, como a gente criou uma nova estrutura, começou a ser exigido de mim outras coisas, e para outras marcas também, que eu comecei a ter que, pela primeira vez, aprender a... Não, hoje o chefe não está na cozinha. Porque agora ele precisou dar 2 passos para trás e fazer outras coisas, que é aonde eu estou agora. Hoje em dia, eu, na verdade, trabalho para 3 grupos diferentes, com 3 marcas diferentes. Né? E isso, assim, foi... Assim, que tem maneiras de gerir completamente diferentes. Diferente. Até porque cada grupo tem um tamanho, os tamanhos são muito diferentes. E isso que assim mudou minha vida assim da noite para o dia. Na verdade, da noite para o dia, porque hoje em dia eu trabalho mais de dia do que de noite. Sim. Porque antes eu passava a noite inteira no restaurante, agora eu passo o dia inteiro no escritório. E algumas noites só dentro da cozinha. Mas eu acho que foi muito interessante, porque você acaba descobrindo que você sabe fazer um monte de coisa que você nem sabia fazer. Na dor também, porque assim, eu, no começo, cara, eu ainda achava que eu era dono. E aí você vai para uma reunião achando que você é o dono e você quer impor o que você acha que tem que ser feito. E acaba causando certos conflitos a ponto de, tipo, num certo momento, me chamarem de canto e falar, irmão, assim, tem certeza? Quem tem sócio tem patrão. É isso. Eu só tenho patrão agora, graças a Deus, porque agora eu tenho salário. Mas você tem, além do seu Prolabore, você tem um percentual da sociedade. Exato. E aí, nesse momento, assim, tipo, para mim foi muito bom. Porque quando me chamaram e falaram, cara, olha, você está tentando abraçar o mundo. E nesse jeito que a gente trabalha, e que você vai começar a trabalhar agora, de agora para frente, não é mais assim. Então, assim, você não precisa saber onde estão todas as tomadas e você não precisa ligar para o cara que precisa vir soldar o corrimão. Mas você tem que fazer isso aqui que você não está fazendo. Então, cada vez que você abraça um outro problema que não é seu, ele passa a ser seu problema. E aí as pessoas vão te cobrar sobre este problema. Sim. Isso que você está falando é uma coisa muito importante, mesmo para quem tem sócio no modelo 1 que você estava falando, que é definir responsabilidades. Né? O que cada um toma conta, o que está na caixinha de cada um, fala, cara, eu não vou avançar aqui na caixinha do André porque esse problema é dele. E a gente vai, no momento da reunião, no momento que a gente tem que botar os pingos nos is, discutir isso, mas eu não posso te atravessar e nem você me atravessar. Né? Acho que esse já é um aprendizado importante. É isso mesmo. Mas é difícil, ainda é difícil para mim. Assim, eu tenho certeza que eu sofro muito mais do que eu deveria sofrer. Assim, eu aposto que eu passo... as noites que eu não consigo dormir, eu poderia estar dormindo tranquilo, porque tudo ia dar certo igual. Sim. E é um pouco assustador para o cara que sempre... Não sempre foi dono ou teve o comando, mas sempre teve muito claro para si mesmo sobre a responsabilidade do funcionamento e do negócio dar lucro. E porque na minha cabeça eu sempre foi assim, cara, eu nunca pensei, puta, eu preciso que meu restaurante me dê dinheiro. Na minha cabeça sempre foi, cara, eu tenho 15 famílias para sustentar. Essas pessoas precisam viver bem. Essas pessoas precisam ter dignidade de vida. Eu não posso tirar férias, porque se eu tirar férias, talvez esses caras vai acontecer alguma coisa. Talvez eles recebam menos no final do mês. Talvez o restaurante falhe. Todo o tempo eu acho que o restaurante vai falir. Talvez não venha ninguém. E é muito difícil você sair desse frame of mind e entrar numa de, cara, você não é tão importante assim. Você é importante dentro das suas obrigações.
talvez as suas férias sejam mais importantes para você voltar inteiro do que as suas noites mal dormidas, que você fica um líder de bosta. É esse o meu ponto. Até o dia que eu tirei as primeiras férias. E aí eu voltei, sabe o que aconteceu com o restaurante? Nada. Nada. Ele estava lá igualzinho, estava funcionando, estava fazendo... O CMV estava até mais baixo, tá tudo bem. E a minha cabeça estava muito mais limpa. Sim. E aí quando você volta, né, porque tem essa história de você dar dois passos para trás. E isso é uma coisa muito importante de grupos. Porque você pode dar 2 passos para trás, mas você não consegue dar 100 passos para trás. Eles estão a 100 passos para trás olhando e falando, olha o que você não viu aqui. E você fala, porra, obrigado. Então... Não, tem uma coisa da distância da operação. Acho que são 2 distâncias. A distância da operação, de fato, e a distância emocional e afetiva, que quem cria o conceito e é o chefe, etc., não consegue ter. Isso. Eu faço um paralelo que é como se você está fora da piscina ou dentro de uma piscina, uma criança começa a se afogar. Fora da piscina, você vê muito mais rápido. É isso. Né? Então, Nossa, ótimo. É interessante ter essas pessoas, que eles podem ser conselheiros, que pode ser um board, que pode ser sócios, podem ser sócios num grupo, pode ser uma consultoria, né? Mas ter, de alguma forma, alguém fora da piscina te ajudando a ver, isso, né? É isso mesmo. E é isso, assim. Então, mas eu acho que essa foi a maior dificuldade de todos. Então, realmente, você entender quais são as suas obrigações, quais são os seus direitos, aonde que você tem que se meter, aonde você precisa ficar quieto, né? Paciência. Paciência é uma coisa que eu estou aprendendo muito. Sim, você era um cara muito impaciente. Hoje você é um cara muito mais... Eu estou velho, né? Agora eu tenho 50 anos. A gente vai ficando velho. Essas coisas ajudam. Mas paciência, porque é isso, cara. Antes, assim... Então, se eu queria trocar o cardápio do restaurante, eu vou lá, a gente pensa nos pratos, faz os testes, faz o CMV, faz as compras, imprime o cardápio, no outro dia está lá. Agora, não é mais assim. Então, eu quero trocar o cardápio. Por quê? Aí eu vou lá e eu faço um relatório para explicar por que os pratos precisam sair. Aí, tá bom. Então, quais são os pratos que vão entrar? Esses. Por quê? Beleza. Então, agora, só se precisam experimentar. Porra, mas por que você não confia em mim? Cara, porque é óbvio. Claro que a gente confia em você. Mas tem mais gente envolvida no negócio e talvez eles experimentem um prato e achem que tem e te mostrem alguma coisa. Tá bom. Aí vai experimentar. Aí agora foi aprovado? Foi. Agora vamos ver o CMV. Manda para o outro cara. André, isso aqui não funciona, precisa fazer isso aqui. E nesse processo todo, que no começo para mim era excruciante, falar assim, cacete, por que, me deixa colocar o negócio, eu sei o que eu estou fazendo, amanhã vai vender 200, vai ser... O processo inteiro foi me ensinando a ver um monte de coisa que eu não conseguia ver. Então, às vezes, no momento onde você tem uma ideia e começa a colocar em prática, e aí a hora que você vai escrever sobre ela para justificar para os outros, você olha e fala assim, nossa, que cagada. Não, óbvio que isso aqui não vai funcionar. E aí nem passa por você. Eu acho que ter esse tempo para pensar que para o cozinheiro jovem, porque a nossa profissão é uma profissão de pauleira, de não sei o quê. E a coisa das mentes criativas, intempestivas e quando a gente é mais jovem, né, tudo ser muito urgente, a gente faz escolhas ruins, achando que são as melhores do mundo. Até porque a gente fez rápido. Sim. E a hora que você precisa justificar um pouco mais, você tem um pouco mais de trava, você vai amadurecendo essa escolha, né? E às vezes, quantas vezes a gente, né, não faz um prato, aí coloca no cardápio, aí dá 2 semanas, você já mexeu no prato inteiro e fala, pô, devia ter esperado um pouquinho, podia ter feito mais 2, 3 testes, né? Sim. E isso é a coisa mais normal que tem. Então, hoje em dia, essas coisas não acontecem. E aí, porque tem essa responsabilidade, não é nem obrigação, tem essa responsabilidade de justificar e de falar as coisas. E no começo me deixava meio... cara, é isso que virou a minha vida? Porra, sempre fui cozinheiro, não sei o quê, nananã. E tava lá, e mandava, e eu amo essa pauleira, essa gritaria, e não sei o quê, e acorda cedo e dorme tarde. E aí, com o tempo, você vai olhando e fala assim, porra, mas
talvez essa é a evolução da carreira. Porque, de verdade, acho que não é meu caso ainda, mas logo vai ficar, cara, a gente fica cansado. Sim. Né? O corpo aguenta até um certo ponto. E a cabeça também aguenta até um certo ponto certas coisas. Não, e a história de você estar fazendo muito esforço para pouco resultado... Isso é o que mais dói. Isso dói demais, né? Então, acho que tem uma... Quando você me conta essa história, apesar da gente ser amigo, eu sempre ouço novas nuances, o que é muito legal. Tem um movimento muito interessante que é de você também lá atrás falar, cara, eu preciso entender um pouquinho mais disso, que foi muito parecido com o meu movimento que depois veio a ser o Foodness. Eu falei, cara, eu vou estudar. Né? E hoje a gente consegue, você me falou isso na praia que eu achei muito legal, você falou, cara, hoje você faz o que eu gostaria de ter tido lá atrás, né? Você até falou, você foi mais esperta e foi ensinar a gente como faz as coisas. Mas hoje quem está ouvindo a gente pode se identificar com as histórias, consegue entrar no Clube Foodness, pagar lá 150 conto por mês e tem acesso a um monte de ferramenta, ou paga um pouquinho mais e tem acesso a ferramentas mais elaboradas ainda. Tudo depende do quanto o cara está pronto, ou então o cara vai fazer 2 dias de imersão. A gente tem um MAP agora em março, que é de engenharia de cardápio e estratégia de CMV, que quem já tem negócio há muitos anos, né? A gente tem um exemplo, a Fernanda Alice, se não assistiram o episódio dela, assistam. Tem 8 operações, ela diminuiu 8% do CMV dela, do grupo. Porra. Cara, depois que ela fez as estratégias que ela viu no curso, que a gente... Mas é isso. Foi lá e cara, executou, ninguém entendeu? sabe tudo, brother. Não tem como, é impossível. É impossível. E ter uma ferramenta e ter alguém para te falar é absolutamente genial. Por isso que eu te falei aquilo. Eu falei, cara, se eu tivesse a possibilidade, se existisse um Foodness na época, cara, não sei, ia ser completamente diferente, né? Talvez hoje em dia eu tivesse 20 Vitos, não sei, ou não. Mas a verdade é que, cara, você precisa ir atrás de informação. E precisa sair desse lugar do tipo, não, eu sou cozinheiro criativo. Fala, cara, se você é dono da porra do negócio, você precisa entender de números, você precisa entender da parte fiscal. A reforma tributária tá vindo aí, vai botar no cu de todo mundo que não se informar. Não dá mais para sonegar, não dá mais para um monte de coisa. Então, a hora que a gente é dono do negócio, você quer ser só a parte criativa dentro de cozinha, você vai trabalhar para alguém mal, né? Se você quer ser só criativo, eu só quero fazer, então procura alguém que vai falar, não, você só precisa criar cardápio. Se você achar, me conta quem é que eu vou tentar tomar teu emprego, porque não existe. Sim, porque o chefe bom, eu falo isso muito para ajudar a contratar hoje para os nossos clientes. O chefe bom, para mim, é o cara que é óbvio que é criativo, mas que é bom de gente e que é bom de gestão de número no dia a dia. Porque o cara criativo, você contrata alguém só para vir, mudar o cardápio e vazar, entendeu? Mas também precisa estar dentro do conceito, dentro do prisma de valores do negócio, né? De ideais, de indicadores, de CMV, de CMO, de capacidade produtiva. E essa questão de ser bom com gente hoje em dia, olha, você sabe, sempre a maior reclamação do mercado de gastronomia foi gente para trabalhar. Então, lá atrás, poxa, não tem ninguém qualificado, é muito difícil, precisa pegar uma pessoa, às vezes, que está vindo de um outro mercado que não sabe absolutamente nada, e treinar, começa na pia, não sei o quê, blá, 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 até chegar aí, que na verdade era muito melhor do que hoje em dia, porque esses caras, hoje em dia, você vai procurar em restaurantes, são os caras que estão há 25 anos trabalhando no mesmo restaurante. E fazendo um trabalho assim excepcional. Depois veio a segunda fase, que foi quando inventaram as faculdades de gastronomia, que até hoje eu não sei para que serve, né? Então, ia lá, faculdade de gastronomia, pronto, agora resolveu o problema. Quando fizeram a primeira, daqui a 4 anos vai ter 60 mil pessoas qualificadas, porque eles fizeram o curso de chefe. Aí pegou e aí era pior, porque era um monte de gente que tinha recebido a informação super utópica do que é ser um cozinheiro, e aí acabaram entrando num outro mundo e falaram assim, não, a gente não quer isso. A mensalidade da faculdade é mais alta do que o valor do dobro no mínimo, né? E aí, a história do salário é outra, mas... e a outra parte é, hoje em dia, cara, que simplesmente não existe corpus
Ponto. Não tem gente o bastante para trabalhar na quantidade de restaurante que existe. Tanto que você fica vendo as pessoas indo de um restaurante para o outro, de um restaurante para o outro. Cara, todo dia você ouve alguém falando. Não sei quem abriu um restaurante, não sei quem está abrindo outro restaurante, não sei o que está vendo. O grupo tal abriu mais 4, o outro abriu mais 8. E é por isso que a gente está vendo um monte de grupos que começaram em São Paulo expandindo as operações para outros estados. Porque chega uma hora que, cara, você não tem mais gente para trabalhar. E os outros estados têm a mesma queixa. Exatamente, mas os caras têm que tentar alguma coisa. Então, assim, essa parte de gestão de pessoas é quase tão importante ou mais do que a gestão de números, porque são as pessoas que geram os números. Sim. Então, não adianta nada você entender super todas as planilhas, só que você não consegue conversar com os seus cozinheiros ou com o seu subchefe ou com uma pessoa que vai simplesmente fazer a contagem de estoque. Se o cara não sabe fazer, ou se ele faz nas coxas, ou se ele está cagando para a sua operação e ele não está realmente investido na operação, a contagem vai vir de qualquer jeito, você vai meter no painel, não vai vir nada, vai estar sempre faltando alguma coisa, nenhum número vai ser real. Então, assim, é chocante. As coisas não... O Dé, estava falando de porcentagens, né, de representação. Se eu perguntasse para o André, 2008, abrindo o Vito, quanto representava a comida dentro de um negócio, você ia me responder quantos por cento? Como eu era antes, Uhum. eu ia falar que no mínimo 70%. Não. O importante é a comida. Eu falava isso. O importante é a comida. Você tem que servir comida boa, depois, claro, precisa aí ter 20%... né, do salão, porque, né, o atendimento precisa ser bom. Porque daí, para mim, na época, o atendimento tem que ser bom. O que é um bom garçom? Um bom garçom é um cara que é super educado, que conhece muito bem os pratos, né, e que ele é ágil, e ele é simpático, e é isso. Né? O que não faz o menor sentido, porque, na verdade, o bom garçom é um ótimo vendedor. Ele é Sim. primeiro vendedor e depois ele é garçom. Né? Até porque, a gente está falando lá atrás, cara, o que é uma tristeza gigantesca, o cozinheiro da época já não era um profissionalzão. Cozinheiro, o cara vai lá porque não conseguiu outro emprego. O garçom, então, cara, ninguém dava um valor. Né? Era muito difícil você achar pessoas e restaurantes e donos de restaurante que realmente se preocupavam com... o desenvolvimento das pessoas que estavam no salão e criava bons treinamentos, e se preocupava com a vida deles, e se preocupava com a família dessas pessoas. Né? Então, naquela época, a gente, garçom, o cara é o cara que leva, o que era um absurdo. Né? Então, para mim, a comida precisa ser boa, e aí 10% ali é o cara do escritório, porque o que ele precisa fazer? O cara tem que pagar boleto. O cara tem que pagar boleto. E, na verdade, era o que fazia. Eu tenho que pagar boleto. Foda-se. E hoje, com essa mudança, trabalhando com os grupos, tendo se profissionalizado e vendo a profissionalização do negócio, quanto representa a comida? Mesmo você sendo cozinheiro apaixonado, que você continua sendo. É horrível, mas a verdade é que eu acho que a administração vale 60% hoje, facilmente. Facilmente. E depois eu acho que o resto, 30% para comida e 30% para o atendimento. Aí deu 120, caralho. Não, é verdade. Nossa. 2020. 2020. Viu? Eu não sei fazer conta nem fudendo, até hoje. Mas é que, claro, quando a gente coloca em números, tudo fica muito absoluto, porque por isso que a administração é importante, porque Sim. Os números não mentem, são absolutos. Mas a verdade é que é muito difícil fazer em números, a anedota é muito legal, mas é óbvio que a comida segue sendo muito importante, quer queira, quer não, as pessoas saem de casa para comer, só que o que precisa ser muito bem entendido é que eles não saem só para comer. Eles saem para ter uma experiência. Então, se a sua brigada de salão não for muito foda, a experiência não fica completa. Se o banheiro não estiver limpo, se a música não estiver na altura adequada, muito bem. Né, se o valet não chegar rápido com o carro na saída. Exatamente. Mas, se você tiver um descontrole total no escritório, não adianta não vai ter acontecer todo o nada. resto. Sim. Então, óbvio,
os números não importam, mas você precisa saber, os números, né, as porcentagens realmente não importam, mas você precisa entender que não adianta nada você fazer uma comida excepcional e o resto todo está dizendo nada, porque o cara vai esquecer da comida. Cara, e até porque eu acho que para nós que viemos desse lugar criativo da cozinha, tem um aprendizado muito importante que eu passei e você passou, que é a expectativa do cliente está muito mais ligada à segurança do que a grandes inovações o tempo todo. É óbvio que você tem um cardápio, você está fazendo ali uma novidade no cardápio, você está fazendo um menu degustação, etc. Essa inventividade ela é importante, mas no frigir dos ovos, os grupos longevos são grupos que têm uma característica em comum que é padrão. Bom, eu concordo, mas eu diria até mais que é o seguinte, a palavra mais importante dentro de qualquer cozinha, seja super inovativa ou seja o PFão que faz uma fortuna no final do mês, é padrão. Padrão é literalmente, inclusive, e assim, na administração também. Se você não tiver um padrão administrativo, você também se ferrou. Sim. Mas dentro da cozinha, padrão é a coisa mais importante. É todo dia igual. Por isso que um monte de gente desiste. Porque você tem que fazer a mesma coisa. Sai um prato, você pega a mesma panela no mesmo lugar, coloca a mesma coisa, pega o mesmo azeite, coloca... Tem gente que não aguenta todo dia igual. Garrido uma vez falou, eu falei de consistência, e ele falou uma frase muito boa, que é se apaixonar todos os dias por fazer a mesma coisa. É isso mesmo. E eu acho que é isso, mas eu acho que, de novo, o mundo mudou muito. Então... O que era ter um restaurante lá em 2008? Mas não é nem 2008. Eu acho que assim, a gente viu durante os anos vindo para cá, então assim, nos anos 2010, ali 2010 até 2015, não sei o quê, a gente viu um movimento muito forte de alta gastronomia, entre aspas, no Brasil acontecendo. Porque foi um momento onde o mundo começou a olhar para o Brasil, né? Então começou a olhar para o Dom. Aí, através do Dom, começou a olhar para não sei aonde. Aí, de repente, a gente está dando palestra em Copenhague, onde nunca imaginava que os brasileiros iam estar. De repente, e não só para o Brasil, aí estão olhando para o Peru, e aí está olhando, e aí, olha, nossa, aí o público vê isso e fala assim, cara, eu quero provar isso, eu quero entender o que é isso. Então, teve um boom, onde todo mundo queria ser inovativo, todo mundo queria fazer uma coisa diferente para poder chamar a atenção. E funcionou por muito pouco tempo. Sim. Porque tudo que é muito trendy, né, acaba. Por isso que é uma trend. É uma coisa que acontece e depois todo mundo volta. E depois que o cara fez 35 menus de degustação, ele fala assim, cara, eu queria comer um carbonara. Sim. Eu não quero mais passar 2h30. Aí daqui a 2 anos ele vai, quero fazer um menu de novo lá do restaurante que eu gosto. Mas, e aí a gente viu essa fase minguar. E aí hoje em dia, o que a gente vê, a gente tem uma série de entraves para poder, não de entraves, mas de nuances para poder realmente entender que tipo de comida você precisa servir. Então, uma delas é que, claramente, as pessoas, o ser humano hoje em dia, tem um tempo de atenção que é 1/20 do que tinha há 20 anos atrás. Então, assim, as redes sociais fizeram isso com o ser humano. Então, você tem 5 segundos de vídeo, e aí você tem aquela descarguinha, 5 segundos, aquela descarguinha, você não consegue mais se concentrar, né? Você não consegue mais olhar. As pessoas vão no restaurante, e isso é uma coisa que eu acho muito louca, ele pega o cardápio na mão, com o garçom aqui, que é o cara que sabe absolutamente tudo sobre o cardápio, e aí ele pega o celular... Para ver a foto. Eu quero isso. Né? Então, isso, para mim, é impensável. Mas você precisa aprender a lidar com esse novo público. Então, não adianta nada você querer inventar um monte de negócio, um monte de inovações, porque ninguém vai inovar mais muita coisa no nosso meio. É que inovação não necessariamente é fazer 2 hambúrgueres, um pão, né? É você pensar uma maneira mais rápida, mais prática, mais barata de fazer o mesmo prato. Mas isso é inovação empresarial. Sim. Mas isso o cliente não vê.
Mas ele percebe. Ele percebe porque o custo, ele vai pagar mais barato no seu prato, que você vai conseguir vender mais barato, mantendo o mesmo lucro. Ou vai chegar mais rápido na mesa, ou vai... E tudo depende do tipo de restaurante que você vai ter também. Sim. Mas eu acho que, assim, para um restaurante igual Dona, para os restaurantes onde eu trabalho, eu acho que a importância é muito interessante, às vezes, como cozinheiro e como criativo, deixar o nosso ego de lado. E isso eu acho que só acontece com a maturidade. Sim. E com o tempo e com as experiências de vida que você tem, porque chega uma hora que você fala assim, eu já passei por isso. Não, já tá. Prêmio, tá bom. Tá bom. E aí fala assim, o que o cliente quer? Precisa parar de achar que você sabe o cliente não quer o que você quer. O cliente quer o bife bem passado. Faz o bife bem passado. Né? Faz um ótimo bife bem passado. Faz um baita bife bem passado. Troca o tipo de carne que você serve, uma carne que aceita ficar bem passada. Né? Então, trabalhe em volta do que o cara quer. E faça cardápios onde ninguém se sente burro. Então, por isso que essas redes... Volta para a segurança, né? É isso. Essas redes que são super longevas, muito bem. Essas redes que estão durando bastante, se você for olhar esses cardápios, vocês vão ver que são cardápios que não mudam tanto. Mesmo se olhar hits, spot... Não, esses são os mais. Cara... Outro dia eu cheguei em casa, a Alessandra estava comendo um penne oriental. Eu entrei em casa, senti o cheiro, falei, penne oriental? Falei, não acredito. Que é isso, mano? Sabe quando que o cara colocou isso no cardápio? Há 32 anos atrás. E tá lá. E é gostoso, e tem padrão, e é legal. Você sabe o que você vai receber. Eu acho que essa é uma chave muito importante quando a gente está falando de negócios, né, de vida longa. O próprio Le Jazz, que tem 15 anos já, né? A gente viu nascer, mas já tem 15 anos. Cara, você pensa, vou comer gostoso, quero um steak com um purê de batata. Você quer ver? Você consegue falar um monte de nomes. Sim. Se você falar e se? O que tem no cardápio do IC de invencionice? Nunca, desde que eu conheço o Benny, desde 1999, que a gente morou junto em Londres, ele sempre falou, cara, eu quero fazer comida francesa clássica. E tá aí. Até hoje, vai fazer 25 anos o restaurante, e bombando, e com a comida perfeita. E as pessoas indo, e ninguém fala, não, a gente precisa inovar, porque senão as pessoas vão enjoar. Não vão. Quando a comida é boa de verdade, é o contrário. Elas vão pela segurança. Né? Não quero errar. Qual é o prato que você acha que eu mais vendo no Dona? Bolonhesa? Quase, esse é o segundo. Porque o carbonara é o primeiro. Então os caras vão comer carbonara. Eu vou fazer um carbonara com ovas de peixe voador e... Não, é carbonara com gema. Então, assim, eu acho que a gente está num momento da gastronomia brasileira, eu não vou falar mundial, porque eu realmente não sei o que está acontecendo lá fora, porque os mercados são absolutamente diferentes. Houve uma época onde a gente ficava tentando equiparar, entender o que está acontecendo lá fora, e é só tiro para cima, porque não adianta. As pessoas estão indo em lugares onde elas sabem o que elas vão comer e elas sabem que vão comer bem esta uma coisa. Mas isso, olha que engraçado que você está falando. Eu gosto muito de olhar para o mercado americano porque, primeiro, eu acho que eles são uns puxadores de tendência interessantes, mas porque alguns movimentos que acontecem lá acontecem aqui. E eu tenho um reporte da NRA que eu vou deixar aqui, inclusive, para quem quiser baixar, de 2025, quando a gente foi cobrir, e que tinha lá falando o seguinte, as pessoas estão com menos dinheiro. Com menos dinheiro, as pessoas escolhem... Não é que elas deixam de sair, elas escolhem melhor o momento de sair, porque você está mais apertado, só que você vai arriscar menos. Você vai arriscar menos, você vai jogar fácil. É isso. Né, o que a gente está vendo aqui. E junto desse pacote aí das pessoas arriscando menos, temos um novo comportamento que são mondiaros e afins, que a gente até discutiu no final do ano, né? Porra, tá quente pra caralho. Quer que eu dou um medinho? Porra, mano. Tá com calor, velho? Então, tô tendo essas polêmicas. Pô, eu tenho muito calor, desculpa. Vamos lá, mundial.
que a gente até discutiu no final do ano, é um novo comportamento com a queda das patentes, isso deve aumentar. Vocês estão tratando isso no grupo? Vocês já têm algum olhar para isso, alguma estratégia? Estão botando no cardápio meias porções? Então, por enquanto, em relação ao grupo, eu ainda não posso falar nada porque eu ainda não recebi nenhuma diretriz clara, ainda não tive nenhuma conversa. Em relação ao Dona, o que eu posso falar é o seguinte, pode ser um pouco polêmico. Eu acho que sim, seria de uma ignorância gigantesca da minha parte dizendo que não faz a menor diferença, porque a gente sabe que faz. Mas eu acho que se você tem um cardápio inteligente, bem feito, de qualidade, com opções, com um mix de produtos construído de uma forma inteligente, no sentido de que você tem alguns pratos que são com mais proteína, porque é isso que, em geral, as pessoas que tomam esses remédios buscam um aporte maior de proteína e com baixo teor de carboidrato. Em geral, até talvez pratos menores. Se você consegue construir isso e ter uma oferta de repente, cara, a gente pode fazer meia porção, a gente pode fazer uma porção menor, você não necessariamente precisa se reinventar e construir cardápios específicos para quem toma Mounjaro. E aí eu vou te falar o seguinte, exatamente, eu acho que é até desonesto se eu, como dono de restaurante, criar um cardápio paralelo ou opções no meu cardápio especificamente para essas pessoas, porque a precificação não vai ser justa. E aí as pessoas, em geral, e a gente talvez vá ver isso em algum lugar, não sei, estou só conjecturando, onde alguém vai... Porque sempre alguém tira vantagem. Alguém vai tirar vantagem das pessoas, fazer pratos menores com custo menor e cobrar mais caro. E aí eu não acho justo. Eu não consigo fazer isso. E eu nem defendo o fazer um cardápio paralelo, não. É a gente olhar o movimento de mercado e ter opção para isso. Porque isso. senão o que acontece é que seu ticket médio vai cair pela metade, porque as pessoas vão passar a dividir prato, e aí não é estratégico. Né? Então, você... Às vezes, não vou ter no cardápio, mas se a pessoa quiser meia porção, eu faço. Sempre. Perfeito. O que eu faço... Porque eu acho... E outra coisa, eu acho que assim, você começa a incentivar de uma forma muito negativa o uso desses remédios ou a glorificação desses remédios, transformar a coisa numa coisa cool, achar legal. Então, se as pessoas vão num restaurante e tem, você está tomando Mounjaro? Temos isso aqui especial para você. Não, eu acho que isso E aí as pessoas vão achar super legal. E aí pessoas que não estão tomando Mounjaro falam, eu queria ser uma das pessoas que toma Mounjaro. E aí você cria mais um trend desnecessário para o nosso mercado que... E eu acho que as coisas nem combinam, né? O que a gente vende no restaurante não tem a ver com uma medicação... É isso. Agora, que a gente é impactado por isso. A gente não precisa glorificar isso, né? Exatamente. Porque mais uma vez, quem vai se fuder é a gente. Porque sempre que acontece alguma coisa, é o restaurante que paga. Então, tem a vaca louca, não sai para ir no restaurante. Teve uma crise econômica no Brasil. Olha, o cara no Jornal Nacional aparece falando, olha, o ideal é a gente... almoçar e jantar em casa. Eu me pergunto, e eu vou almoçar e jantar onde, se ninguém vier no restaurante? Sim. Eu como o quê? Tenho a gripe aviária, não vai no restaurante. Tenho o metanol, não vai no restaurante. Tenho o Mounjaro, melhor coisa que você pode fazer, não vai no restaurante. Então, quer dizer, a gente já é muito engraçado como a gente é um mercado super frágil. Não parece. Porque fala, mas todo mundo precisa comer. Então, se você tem um restaurante, se você é do mercado de gastronomia, você está super protegido. Você tem uma rede de segurança. Mas, na verdade, não tem. Porque as pessoas não sabem que os nossos impostos são um dos mais altos que tem. Nossos custos de VCMO são um dos mais altos que tem.
Então, assim, a gente já é um mercado de... Margens apertadas. E de fine-tuning, né? A gente é tudo ali no pequenininho. Por isso que o trabalho que vocês fazem é tão importante, porque ensina a ver, olha, cara, você não está vendo isso aqui, ó. E é isso aqui que está mudando a sua vida. 50 centavos que você melhora de margem de contribuição em cada prato, em cada bebida. Entendeu? Então, quer dizer, então, assim, ainda glorificar certos comportamentos é muito complicado. E, de novo, o terceiro restaurante, o outro restaurante que faz sucesso, hoje em dia, a gente já falou, né, de ser um restaurante que serve o que as pessoas querem comer, que é seguro, que é bacana, tal. A gente ainda tem que competir com um restaurante que é instagramável. Né? Porque a grande da verdade é que um restaurante bom e um restaurante instagramável são quase antagônicos. Quase antagônicos. Porque se a sua sobremesa vem com um balão e fogos de artifício e um monte de chantilly, não deve ser exatamente muito bom. Se as pessoas vêm no seu restaurante para fazer uma foto na frente de um letreiro, você entendeu? Sim. Eu posso estar super errado, pode ser que tenha um monte de restaurante instagramável, que é ótimo. Até acredito que tenham lugares que conseguem casar todas essas coisas, né? Mas eu entendo o que você está trazendo. A energia está em outro lugar. Que uma coisa não é ligada à outra. Mas, assim, é isso. A gente já compete com tanta coisa que competir com um jarro não vai ser tão difícil assim. Sim, é se adaptar a ele, né? O que vai ferrar bastante é em outra coisa que a gente ganha bastante dinheiro, Bastante dinheiro. Corta essa parte, porque realmente não ganha bastante dinheiro em lugar nenhum. Mas outro lugar que é um fluxo considerável dentro do restaurante são as bebidas alcoólicas. E isso está acontecendo. Eu achei que não ia. Eu comecei a ler isso no ano passado e falei, imagina que vão parar de beber no mundo. Para com isso. E aí agora você está vendo, começou na Inglaterra, principalmente, foi para os Estados Unidos, e agora está chegando no Brasil. Você já sentiu nos restaurantes? Já. A gente sentiu. A gente sentiu principalmente no consumo de drinks. Mas o que acontece? No Dona, especificamente, o nosso público é um público que consome vinho. E o público que consome vinho, ele toma vinho. Então, quando ele vai sair para comer, ele vai tomar. Ou ele vai levar, ou ele vai comprar. Ou ele vai levar. É isso. Tanto que a gente, segunda-feira, nem cobra rolha. Segunda sem rolha. Entendeu? A gente já abre o restaurante de segunda-feira, que já é um dia difícil, não para a gente, difícil para as pessoas encontrarem um lugar aberto. Mas é isso, assim, eu acho que a gente... toda hora a gente está vendo um novo desafio chegando. Sim. Então, se a gente não tiver tudo muito organizadinho... E é isso, é engraçado, porque demorou 30 anos de profissão para eu entender. Sim, você falou da coisa da estrutura de cardápio, eu vou aproveitar. Dia 25 e 26 de março tem MAP de Engenharia de Cardápio e Estratégia de Redução do CMV. Então, quem ainda não garantiu sua vaga, garanta pouquíssimas vagas. Dé, uma para a gente fechar e depois a gente vai fazer uma bateria de perguntas que são exclusivas para os sócios de Clube Foodness. Essa veio do Beto. Pensando em sociedade, como você pensa a relação entre ter um investidor ou sócio e preservar a liberdade criativa e o DNA do negócio? Eu não acho que uma coisa luta com a outra. Eu acho que o que você precisa fazer é escolher o sócio. Quando você... Porque, assim, é engraçado, a gente tem essa... A gente faz um monte de piada em relação a ter sócios, né? Quem tem sócio tem surpresa. Puta, não aguento, vou ter que encontrar com o meu sócio. Né? Cara, na verdade não é assim, porque você não está em casa e alguém chega na sua casa e fala, o negócio é o seguinte, ou você vai aceitar esse cara como sócio, ou então eu vou botar fogo no seu carro. É você que escolheu o seu sócio. Então eu acho que é importante ajustar todas as expectativas antes de assinar o contrato social. Falar, gente, tem uma frase muito boa do Márcio. Ele fala assim, André, vamos brigar enquanto a gente é amigo?
Então, assim, vamos fazer um contrato agora, vamos brigar tudo agora que a gente tem que brigar, que a gente tá amigo. Depois que a coisa Porque depois que tá... entendeu? Então, assim, cara, você precisa colocar... Se você é o criativo, você precisa colocar, cara, olha, eu sou o criativo. Então, assim, eu até onde vai a sua liberdade eu preciso ter liberdade. Aí você vai perguntar pro seu sócio, até onde? Porque não adianta você querer ser o criativão e aí você tá no restaurante e aí você fala, não, assim, ó, tem que ter caviar beluga em todos os pratos. Aí o cara vai virar e falar, cara, irmãozinho, eu acabei de fazer as contas aqui, a gente vai falir semana que vem. Aí você vai falar, dane-se. Lembra que você falou que eu sou criativo? Então eu acho que a sociedade... Ter um sócio é muito parecido com um casamento. De verdade. Sim. O bom casamento, o casamento duradouro, o casamento que é especial de verdade, tem muita comunicação. E concessão, né? Porque mesmo que você seja o criativo, mesmo que isso esteja em contrato, vai ter hora que você vai ter que ouvir e ceder. E você precisa... E principalmente você tem que ouvir o que a outra pessoa está falando com muito carinho. Porque não adianta você falar, tá bom, eu vou ceder e dane-se, eu vou tirar esse prato do cardápio e ficar com raiva. Falar, calma, posso pensar até amanhã? E ele falar, poxa, é verdade, né, cara? Eu posso tirar um pouquinho daqui e colocar um pouquinho aqui. Então, assim, ter sócio é legal pra caramba. Não, e a frase do meu avô, né? Quem tem sócio tem patrão, mas eu não acho ela negativa, eu acho ela ótima. Porque é onde você tem também aonde correr, né? É onde você tem alguém para se balizar. Mas sabe que a outra parte também o Beto também é o sócio. Então, o outro lado também tem um sócio. Sim. Então, precisa lembrar disso também. Você também precisa andar no sapato dos outros e se colocar na posição do outro cara, porque ele também tem você como sócio. Sim. Né? Eu gosto. Bom, então agora vamos para as perguntas fechadas para sócios de Clube Foodness. Muito obrigada para você que ouviu até aqui e até a próxima semana.